Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo, Pastor J, em mais um vídeo para abençoar sua vida, para edificar sua fé. Antes de mais nada, eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles inscritos no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E não só isso, nos ajude compartilhando esses vídeos para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Queridos, o objetivo do nosso canal é trazer um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus para a vida daqueles que são cristãos, daqueles que servem ao Senhor. E hoje o meu objetivo é desmistificar algumas coisas que são faladas por aí, ensinadas por aí de forma equivocada com relação à nossa caminhada com Jesus. Todos nós sabemos que todos que estão na igreja, que aceitaram a Jesus, entendem que a partir desse momento ele começa a caminhar com Cristo. E a Bíblia diz que a partir daí é uma nova história. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas nós também sabemos que o mundo jaz no maligno. E Satanás, o Deus desse século, ele é estrategista, né? Ele é um estrategista milenar e ele tem cegado o entendimento de muitos. E nós precisamos, em nome de Jesus, ter os nossos olhos abertos com relação a isso. No tempo em que vivemos, né, em pleno século XXI, o Evangelho se tornou um comércio. E em meio a esse comércio terrível, nós ainda temos as propagandas enganosas. E a propaganda enganosa principal é dizer que quando você começa a caminhar com Cristo, você não tem mais problema. O texto que eu quero meditar com você nesse dia, né? É justamente Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, aonde nós vamos ver os discípulos juntamente com Jesus, saindo de uma região, entrando em um barco e atravessando para uma outra região. Enquanto eles estavam navegando, uma grande tempestade se levantou e o barco foi agitado pelas ondas de tal maneira que as águas entraram no barco e eles estavam para naufragar a qualquer momento. E então eles foram lá acordar Jesus, como quem estivesse dizendo: Jesus, o senhor não está vendo que a gente vai morrer? O senhor não vai fazer alguma coisa, né? E aí Jesus se levanta e com toda a autoridade de Deus, porque ele é Deus, ele então manda o mar e a tempestade cessar, se acalmar e tudo ficou tranquilo. Naquele momento, os discípulos que estavam apavorados, com medo da tempestade, tudo que estava acontecendo, agora ficaram ainda mais apavorados. Não com a tempestade e com o mar, mas com a bonança proveniente de uma só palavra de Jesus. E eles então viram um para os outros e começam a questionar: quem é esse que até o mar lhe obedece? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nessa história nós temos algumas lições lindas e abençoadas que nós podemos tirar. E a primeira delas é que a vida com Jesus, ela não é só feita de mar de rosas, não é só feita de bonança, de tranquilidade. O próprio Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições. E nessa passagem nós vamos ver que Jesus estava fisicamente com eles, literalmente com eles. E mesmo assim, eles não foram isentos de enfrentar problemas, de enfrentar dificuldades, de enfrentar adversidades. A tempestade se levantou contra a vida deles e se levantou de uma forma terrível. Às vezes, eu e você também teremos que enfrentar dificuldades. Então, se existe alguém dizendo que quando você aceitar Jesus, acabou os problemas, vem para a igreja X porque aqui é só bonança, fuja. Porque em um momento ou em outro, a adversidade vai bater na sua porta. E se você tiver esse entendimento de que a vida com Jesus é uma vida sem problemas, você vai se frustrar e você vai fazer como muitos nos dias de hoje. Vai querer sair da igreja, vai querer se afastar da presença do Senhor, porque você se decepcionou. Deixa eu te dizer, Deus, ele jamais nos decepciona. Porém, nós temos que ter a nossa fé alicerçada não naquilo que o homem diz, mas naquilo que a palavra diz. E a palavra é muito clara com relação
as adversidades e as tribulações do tempo presente, que não hão de se comparar à glória vindoura. E foi legal eu ter lembrado desse texto, porque é exatamente isso. Nós estamos fazendo parte de uma geração que está sendo preparada para poder viver na terra, quando na verdade o Senhor nos prometeu foi o céu. Está entendendo? Ainda que nós passemos por lutas, ainda que Deus permita a adversidade, nós sempre seremos mais que vencedores, porque Deus tem uma eternidade na presença dele para nós. Se você for movido pela eternidade nos dias de hoje, nada nem ninguém irá te abalar. Então, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra e ainda que as adversidades venham, não abra mão da sua fé. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é exatamente isso. Eu não sou isento de problema. Eu posso sim, mesmo caminhando com Jesus, passar por provas, passar por lutas, enfrentar tribulações. A segunda coisa que eu aprendo é que Jesus ele se levanta e depois que ele acalma a tempestade, ele vai questionar ou confrontar os discípulos. E ele vai dizer para eles: bando de covardes. Até quando vocês não terão fé? A segunda coisa que nós precisamos aprender em nome de Jesus é que a vida com Jesus, a nossa caminhada com Ele, exige fé. É muito fácil você dizer que serve a Deus, é muito fácil você dizer que é uma pessoa de fé, mas quando a prova vem, você não evidencia isso através das suas atitudes. Você se abate, você fica paralisado, você se amedronta. Não, tenta colocar Deus contra a parede. Não é assim. Olha, os discípulos caminhavam com Jesus e eram considerados por todos como homens de fé, mas quando a dificuldade veio, eles se desesperaram. Quando nós caminhamos com Jesus, nós temos a oportunidade diante das tribulações de exercitar a nossa fé. E não só isso, de edificar a nossa fé, para que nós tenhamos experiências com Deus, para que nós possamos ter testemunhos para contar, irmãos. Chega de viver do testemunho do outro. Deus quer fazer na minha e na sua vida também, mas para isso, preste bastante atenção, as provas virão, as tempestades irão se levantar, e aí é hora de você colocar a sua fé em ação, para que a vitória seja certa, o nome do Senhor seja glorificado e você tenha sim, aleluia, experiência de viver o sobrenatural com Deus. A terceira coisa é que, caminhando com Deus, primeiro, eu sempre vou ter lutas. Segundo, eu preciso pôr a minha fé ou colocar minha fé em ação. E terceiro, eu sempre terei vitória. Aleluia! Eu sempre terei vitória. Jesus acalmou a tempestade. A bonança veio. Aleluia! E é assim a vida com Cristo. Se você perseverar, pode ter certeza, você vai ter vitória. E talvez alguns podem até questionar: ah, pastor, mas não é bem assim. A igreja foi perseguida lá atrás. E quantos morreram sem ter vitória? Pastor, o apóstolo Paulo era um homem de Deus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo e tantos outros morrendo por amor a Jesus. Aonde está a vitória nisso? Aleluia! O apóstolo Paulo vai explicar isso. Olha, a morte com Cristo é lucro. Por quê? Porque nós não esperamos em Deus apenas nessa vida. Pelo contrário, aqueles que esperam no Senhor apenas nessa vida é o mais miserável dos pecadores. Agora, se você entende que a nossa vitória maior está no céu, está na eternidade, aí, meu filho, você nada vai te deter, nada vai te afastar da presença de Deus e principalmente dos propósitos de Deus. Amém? Espero que você tenha sido edificado através dessa palavra e que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Se as tribulações vierem, persevere, porque a vitória é certa na sua vida. Forte abraço, que Deus te abençoe.